Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para prestar culto a Deus e ouvir a sua voz. Ele é bom e está aí com você. Ele quer falar ao seu coração. Ele é o Pai, Criador de todas as coisas, é o Filho Jesus que por nós veio ao mundo, é o Espírito Santo que está conosco agora, pela fé, onde quer que estejamos. O Salmo 103 nos diz: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Você está atento? Percebe essas muitas bênçãos recebidas de Deus? Quando perdemos de vista as bênçãos e o cuidado de Deus, nós reclamamos, murmuramos. O salmista continua dizendo: é Ele, é Deus quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O perdão e a graça de Deus são a maior das bênçãos. Eu e você precisamos a cada dia ser lembrados dessa verdade. Feche os seus olhos, nós queremos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse teu amor tão grande. E diante dessa tua grandeza e dessa tua bondade, reconhecemos, Senhor, que nós precisamos dessa tua graça renovada a cada dia. Porque nós pecamos em palavras, em pensamentos e ações. Por isso, Senhor, mais uma vez queremos nos colocar diante de Ti, com o coração quebrantado e pedindo por esse Teu perdão restaurador, transformador. Que Tu mais uma vez manifestes nas nossas vidas a Tua graça. Nós oramos e pedimos por Cristo Jesus. Amém. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. São palavras ainda desse mesmo Salmo 103. Deus tem paciência conosco. Seu amor e sua misericórdia levaram Jesus à cruz. Em sua compaixão, Ele assumiu a nossa culpa para que fôssemos perdoados. Como lemos também em Colossenses, no capítulo 2, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Graças a Deus por seu perdão tão grande. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez
Mas eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor, e entoarei a ti o meu louvor, meu louvor. Nesse mês de setembro, temos refletido sobre nossos limites e como algumas vezes, quando esses limites são excedidos, somos atormentados por sentimentos de frustração, fuga, culpa e perda. Esses sentimentos podem nos devastar de tal forma que perdemos a esperança, perdemos a vontade de viver. Por não darmos conta de lidar com nossos sentimentos, perdemos a perspectiva e começamos então a buscar atalhos que façam parar essa dor. Hoje nós vamos refletir sobre o sentimento de culpa. Ele surge quando traímos as nossas próprias regras interiores de comportamento. Toda pessoa estabelece interiormente, seja conscientemente ou inconscientemente, estabelece para si uma série de valores que guiam suas ações. São nossas noções do que é certo e do que é errado, e elas são construídas desde a nossa infância. Quando agimos de uma forma que consideramos reprovável, nos sentimos culpados. Quando quebramos nossas promessas ou não honramos nossos compromissos, nós nos sentimos culpados. Ou quando nossas atitudes, que julgamos boas e corretas, geram consequências que não desejávamos, nos sentimos culpados por aquelas consequências. A culpa está ligada ao sentimento de responsabilidade pelos danos que causamos. O assunto da culpa e do sentimento de culpa permeia todo o relato bíblico. Ele entra na história logo no início de tudo, quando a humanidade desobedece ao Criador, gerando consequências sérias. A relação com Deus foi abalada e também a relação entre as pessoas foi afetada. Desde então, a culpa nos assombra. Jesus também abordou o assunto, não apenas em palavras, mas também suas ações nos ensinam a lidar com a culpa, com as nossas culpas e também com as culpas dos outros. Uma dessas fortes experiências com sentimento de culpa aconteceu com Pedro, um dos 12. Antes da prisão e da crucificação de Jesus, Pedro havia manifestado seu compromisso com palavras fortes, palavras seguras. Darei a minha vida por ti, ele diz. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Quando a situação esquentou e os guardas então vão prender Jesus no Getsêmani, Pedro se exaltou, atacou o soldado, cortou sua orelha. Mas Jesus não resistiu à prisão e Pedro então é conduzido ao limite da sua fé. O que está acontecendo? Ele tentou acompanhar Jesus, mas quando foi reconhecido, falhou terrivelmente. O evangelista João registra a cena da seguinte forma: a mulher que cuidava da porta olha para Pedro e pergunta: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. E enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. E então Pedro chorou amargamente.
Inundado por sentimentos de culpa e vergonha, ele entra em contato com os seus próprios limites, com as suas fraquezas. Ele não era tão forte, tão fiel quanto imaginava ser, mas Jesus o conhecia. Havia alertado Pedro. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Pedro acompanha ali aqueles momentos finais, mas ele está atordoado pela culpa. A cruz parecia o ponto final. Ele havia negado e abandonado Jesus naquele momento decisivo e agora precisava viver com isso. O sentimento de culpa é uma espécie de alarme instalado em nós, que nos impulsiona a reparar nossas faltas, as faltas com relação ao outro, mas também com relação a Deus. Na compreensão bíblica, a culpa faz parte da nossa condição humana depois da queda. A culpa nos traz a consciência da nossa limitação, da nossa condição e da nossa desconexão com a vontade de Deus. Deus, expressa o que é bom, correto e digno, mas nós falhamos. Portanto, é inevitável lidar com sentimentos de culpa. E muitas vezes essa culpa será fruto dos pecados que cometemos. Não é possível voltar no passado, refazer a história. Só é possível reconhecer o erro e pedir perdão. Nós tentamos lidar com nossos sentimentos de culpa de muitas outras formas. Podemos tentar justificar nossos atos e pecados, construindo uma narrativa que explique satisfatoriamente nossa atitude. Transferimos a responsabilidade para outras pessoas ou culpamos a situação. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo ou porque o outro disse. É isso que acabamos dizendo, pensando. Podemos também tentar cauterizar nossa consciência, buscando eliminar todo e qualquer sentimento de culpa. Ou então, vamos para o outro lado e afundamos na culpa, na autocomiseração, nos martirizamos e tentamos nos fazer pagar pelo que fizemos. A vida se torna então um fardo pesado. Esses caminhos não curam a ferida, não resolvem o problema. Nós precisamos de Jesus, precisamos que Ele tome conta do nosso coração e dos nossos sentimentos, que Ele nos conduza pela vida no caminho de cura e reconciliação com Deus, em primeiro lugar, também conosco mesmos e com o outro. A história de Pedro nos ajuda, abre nossos olhos para a forma como Jesus lida com a nossa culpa. Ele havia ressuscitado. Os discípulos viram o túmulo vazio e encontraram com Jesus vivo, mas Pedro ainda está devastado pelo sentimento de culpa. A dor e a decepção consigo mesmo ainda o atormentavam e decidiu então voltar à pescaria. Jesus então vai encontrar Pedro ali na praia, assim como havia feito 3 anos antes. Ele disse então: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Jesus continua presente, agindo na vida de Pedro. Ele está ali, ele acena da praia, ele interfere na história, ele fala, ele continua o mesmo. Aquela pescaria havia sido providenciada, preparada de forma muito amorosa por Jesus. Ele reafirma o convite feito a Pedro uma vez. É uma declaração de perdão. Jesus não rejeitou, não abandonou, não condenou Pedro por sua traição. O sentimento de culpa de Pedro é decorrente de uma culpa real. Ele, de fato, tinha uma dívida impagável com Jesus. Mas Jesus o perdoou. A proposta bíblica não é a autocondenação ou a autojustificação. Jesus propôs o caminho do perdão. O perdão convida ao arrependimento e a uma nova vida. As coisas velhas passaram,
perdão dado por Jesus nos torna novamente justos, não por justiça própria, que alcançamos por termos quitado a dívida ou feito alguma reparação. Não, mas justiça que nos é dada por Jesus, porque Ele assumiu a nossa dívida. Quando ultrapassamos nossos limites e quebramos nossas promessas, é o perdão e o amor que podem verdadeiramente curar e restabelecer relacionamentos. Relacionamentos baseados na culpa são, de certa forma, um tipo de escravidão. Relacionamentos profundos e saudáveis são baseados no amor, no perdão e na gratidão. A culpa não edifica relacionamentos, o perdão sim. Continuando a história de Pedro, quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes então Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Às vezes a dor da culpa pode ser tão pesada, ou a energia que gastamos para fugir, justificar constantemente é tão grande que ficamos exaustos. Chegamos no limite das forças físicas e mentais. Desistimos de nós mesmos, perdemos a alegria, esgotamos a esperança. Mas ainda ali, no nosso limite, Deus vem. Ele não tem limites. Ele tem remédio. Ele tem paciência. Jesus poderia simplesmente ter dito para Pedro: Pedro, eu te perdoo. Mas a ação de Jesus fala de forma muito mais profunda e terapêutica. Uma fogueira, pão na brasa, peixe assado. O perdão de Jesus veio com gosto, textura e cheiro. É cura integral, física, emocional e espiritual. Nosso sentimento de culpa precisa de tratamento. O anúncio do Evangelho nos convida a entrar nessa experiência profunda e transformadora do perdão de Deus. Jesus assumiu nossa culpa, uma culpa da qual não podemos fugir. Todos somos culpados diante de Deus. Não há sequer um justo. Todos pecaram. No entanto, Deus lidou com essa culpa de forma surpreendente. Ao invés de nos castigar, nos condenando à separação eterna dele, ele assumiu a nossa dívida e a pagou em nosso lugar, para que pudéssemos nos relacionar livremente com ele, sem qualquer sentimento de culpa. Na cruz, Deus resolveu o problema da culpa que nos condenava. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, como lemos em Colossenses capítulo 2. O Evangelho é boa notícia. Deus cancelou a nossa dívida, perdoou nossas transgressões. E a partir da cruz e da ressurreição, nos convida a deixar diante dele nossas dores, pesos e sentimentos de culpa, de fuga, perda e frustração. Ele nos convida a trilhar o caminho da cura e do perdão. Depois de comerem, Jesus foi caminhar na praia com Pedro. O tema da conversa ali entre eles, na beira da água, foi o amor. Você me ama, Pedro? 3 vezes Jesus perguntou. Se você me ama, então segue. Cuida das ovelhas. Cumpre tua missão. Fogueira, pão e peixe são uma parte do tratamento. A caminhada na praia segue com a ação de Deus na vida de Pedro. E essa caminhada na praia pode ser longa. Nossa alma pode estar tão afundada na culpa que precisa de doses extras desse amor de Deus. Precisa de conversas e de tempo. Precisa do bálsamo do perdão ministrado seguidas vezes até que a ferida cicatrize. Jesus restabelece o relacionamento e convida para seguirmos com Ele. Jesus nos convida para caminhar na praia e tratar nossos sentimentos de culpa. Pode demorar um pouco, talvez mais do que gostaríamos. A experiência é diferente para cada pessoa e para cada história, mas Ele estará conosco. Ele conduzirá o processo. A pergunta dele será uma só: você me ama? A realidade do perdão de Deus
tem 3 dimensões. Precisamos saber que Ele nos perdoou. Esse é o anúncio do Evangelho, o olhar para a cruz e entender que o pecado foi plenamente pago e perdoado. Em segundo lugar, somos convidados a aceitar o perdão, a reconhecer que não conseguimos pagar, que precisamos de Jesus e que Ele nos ama profundamente. É dar o passo de fé, é confiar nesse perdão de Deus. E a terceira dimensão é o sentir. É o alívio do peso e do sentimento de culpa. A experiência da paz interior e da alegria de espírito. Esse sentir pode não ser automático, mas Jesus quer sim nos conduzir nesse processo de tratamento dos nossos sentimentos. Confie nele. Muitas vezes, nosso sentimento de culpa está desregulado. Carregamos culpas que não são verdadeiras, ou que não são nossas, ou que são desproporcionais, nos sufocando e destruindo nossa autoestima e nos fazendo arrastar um peso devastador. Pensamentos errados sobre nós mesmos e sobre a realidade geram essa culpa falsa, trazendo muito sofrimento. É comum, por exemplo, que filhos de casais que passaram por crises profundas, por separação, tenham algum sentimento de culpa por isso. Mas isso não é verdade. Em termos psicológicos, é necessário avaliar se o sentimento de culpa provém ou não das ações que sejam de nossa responsabilidade, de responsabilidade de cada um, ou se aquilo se tratava de algo inevitável que não estava sob o nosso controle. É muito provável que precisemos de ajuda para avaliar de forma saudável esse sentimento. Então procure ajuda. Você sofre com sentimentos de culpa? Tem vergonha por algumas decisões e atitudes do passado? Sua culpa pode ser verdadeira, consequência de seus pecados. Jesus quer perdoá-lo. Pode ser uma culpa falsa. Não importa. Jesus está na praia. Ele quer tratar o seu coração, quer revelar seu perdão e curar a sua dor. Foi por isso que ele enfrentou a cruz, porque ama você e perdoa todos os seus pecados. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor está na praia, porque o Senhor vem ao nosso encontro, porque o Senhor nos convida para caminhar o caminho do perdão e da cura. Senhor, nós reconhecemos que diante de Ti nós não somos justos, mas nós também, Senhor, temos ouvido a boa notícia. E por causa dessa boa notícia do Teu perdão, nós queremos, Senhor, experimentar a cura profunda que só Tu podes gerar em nós. Senhor, nos conduz nesse caminho. Prepara, Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, a fogueira, o peixe, o pão. Senhor, que na medida em que caminhamos assim contigo, atendendo a esse Teu chamado, possamos experimentar gradativamente esse bálsamo que Tu queres derramar sobre nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos lembrar você que estamos no tempo, no período de encomendar os devocionais. Se você costuma usar um devocionário durante o ano para estudo da Bíblia, nós temos algumas possibilidades e você pode fazer contato pelo WhatsApp da Luterana Floripa e encomendar o seu exemplar, ou se você quiser mais exemplares para dar de presente, por exemplo, nós temos uma compra coletiva com um preço bastante bom. Temos um limite, no dia 27 de setembro, é o limite para ser feito esses pedidos e os pagamentos. Então, se você deseja entrar nesse pedido, faça isso até o dia 27 de setembro. Nós queremos também agradecer a todos que têm contribuído com os diferentes ministérios da Luterana Floripa. Nós somos muito gratos a você que tem feito parte também com sua contribuição daquilo que Deus tem realizado no nosso meio. Que Deus continue te abençoando e cuidando de você e da sua família. Que Deus abençoe você
de forma profunda e que o perdão e a graça de Deus sejam estendidos sobre você. Amém. Um bom tempo com Deus, na paz e na graça que Ele derrama sobre nós. Amém.